Olá, bem-vindos à edição de domingo do nosso programa Análise Diária, especial Altcoins, cobrindo hoje Litecoin e Ethereum cotadas em Bitcoin. Nossas análises são feitas com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico, nós iniciamos então com o Bitcoin cotado em Tether na Exchange Binance. Os gráficos aqui estão representados, todos eles estão dentro da mesma escala, os últimos 59 dias, e nós iniciamos com esse gráfico para reforçar essas duas datas, então dia 8 de fevereiro e o dia 3 de março, onde nós tivemos aí movimentos bruscos, então 3, 4 de março. Esses dois dias aqui, essas duas datas são bastante importantes aqui nos gráficos seguintes. Vamos então a eles. E aí nós temos aqui Ethereum cotada em Bitcoin. Aí nós vemos exatamente aí nesses mesmos dias, 8 de fevereiro e 3 de março, né, logo no início aí de março, nós tivemos então esse movimento de alta, tanto aqui no dia 8 quanto aqui no dia 3 do mês seguinte. Então, o que representa isso? Nós vemos aqui como essa moeda ela conseguiu acompanhar a variação. Não só isso, ela adicionou então a essa alta um ganho próprio. Então, teve ganho sobre ganho do Ethereum em relação ao Bitcoin e da Bitcoin em relação ao Tether. A gente vê aqui que nós tivemos um salto aí no meio desse período, onde os ganhos foram devolvidos. Muito embora o canal de baixa tenha sido rompido para cima, isso não necessariamente significa uma tendência altista. Olhando então numa perspectiva de mais longo prazo, um pouco maior, a gente vê aqui na realidade uma trajetória horizontal que foi iniciada aí novamente ao final do movimento do dia 8 de fevereiro, e ela teve aqui então no final de fevereiro aqui um topo de um canal, descontado esse excesso aqui que nós tivemos na segunda quinzena de fevereiro, e a gente enxerga esse canal horizontal ainda não identificado pelo software, guiando então a trajetória dentro de uma trajetória horizontal. Como nós estamos aqui bastante perto do topo, nós não enxergamos aqui apenas por essa informação um viés de alta. A gente vê aqui aproximando-se aí do topo, a gente vê uma possível recuo, uma possível reação na direção oposta. Positivo aqui na movimentação do Ethereum cotada em Bitcoin, nós vemos aqui um gradual aumento de volume em relação ao período anterior, ou seja, os últimos 30 dias praticamente eles têm um volume médio acima dos 30 dias que os antecederam. Isso pode ser suficiente para manter os preços aí dentro desse valor aí de 34 mil e quem sabe 36 mil, essa janela que a gente está vendo aqui representada no gráfico, então dos 34 aos 36 mil. Porém, nós acreditamos que para romper essa barreira, nós vamos precisar de volumes maiores, como está representado aqui, que ocorreu aí na quinzena, primeira quinzena de fevereiro, o dia 15 então de fevereiro, nós tivemos um salto bastante forte, com volume aí de mais de 2 desvios padrão acima da média, e a gente não vê sinais aí desse volume acontecendo. A gente só volta a afirmar que um volume Ethereum BTC ele não é positivo para o preço em Bitcoin, porque na realidade para ter um volume de compra Ethereum em BTC, em Bitcoin, isso implica naturalmente na venda de Bitcoin, e isso não é positivo para os preços da moeda. Evidentemente, como um movimento isolado dentro de uma exchange num curto espaço de tempo, isso não tem um efeito na trajetória do preço global. Porém, como uma tendência, isso atua sim como uma pressão vendedora em cima da Bitcoin cotada em Tether. Vamos dar uma olhada então no gráfico seguinte, aí a gente vê Litecoin e aqui sim uma tendência clara de alta. Nós vemos aqui nas mesmas datas uma resposta bastante positiva da Litecoin, ou seja, ganho sobre ganho. Então, nos mesmos dias em que a Bitcoin teve uma valorização em Tether, a Litecoin teve uma valorização em Bitcoin. Então, nós temos dois ganhos e a gente vê aqui claramente o canal de alta representando aí essa trajetória dos preços, rompido aí no último período e com volume. Então, nós temos aí uma excelente configuração. Evidentemente, não é o topo de volume que nós tivemos aqui nesses mesmos dias, nesses mesmos períodos, onde nós tivemos um volume com uma configuração mais desvios padrão acima da média, da ordem de 2 desvios padrão.
padrão, superior ao que nós estamos tendo agora, que é um pouco menor, da casa de 1,6, 1,75 desvios padrão acima da média. É um excelente volume, porém não é um volume tão grande quanto os que nós tivemos aí nesses períodos referenciados, e nós acreditamos que é essa ordem de volume que é necessário para mais um salto dessa magnitude, ou seja, em torno de 2 a 3 mil bitcoins na valorização do preço. Agora fica evidente aqui uma trajetória de alta, então nós encontramos aí mais uma criptomoeda aí em tendência altista, apesar do mercado de uma maneira geral estar andando de lado. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje. A gente vê aí o Ethereum, então com uma expectativa aí de um leve recuo. Isso é um pouco natural, um pouco também essa característica de segmento que a gente vê dentro dessa predição está associada com a ordem do modelo. Modelos de ordem 1 têm essa característica, eles praticamente são um atraso em cima dos preços, ou seja, a predição é muito próxima do fechamento do dia anterior. A gente vê aqui o intervalo, o topo do intervalo, logo em 35,5, um pouco abaixo então do topo que nós tivemos aqui nos últimos 12 dias, o que mostra aí talvez uma proximidade do Ethereum em Bitcoin do topo da sua movimentação. Então é natural que passado aí 2 ou 3 dias a gente talvez, dada essas circunstâncias, enxergue algum recuo na valorização do Ethereum em Bitcoins. Dando uma olhada então na Litecoin, cotada em Bitcoins, nós vemos aí mais uma vez a tendência altista e apesar do erro da nossa predição estar um pouco maior, 2,76%, 2,78% de um dia para o outro, nos últimos dias a gente tem tido aí um acerto bastante bom e a gente está identificando aí essa tendência de alta com todo o intervalo acima do fechamento do dia anterior. Então uma expectativa aí de terminar o dia na casa dos 15.000, quase 16. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. A gente gostaria de chamar atenção aí para o SP500, que terminou essa semana acima do topo triplo aí que aconteceu no final do ano passado, antes de outubro, ou como se diz, Shocktober, né? O mês aí que nós tivemos uma queda bastante abrupta aí, ou iniciamos essa queda no mercado de ações. Então a gente vê que em 2019 a gente iniciou com uma reação espetacular e aí a gente parou nessa barreira, nesse nível, nessa resistência que coincidiu aqui com praticamente o topo triplo que nós tivemos e aí nós sofremos um leve recuo e agora os preços fecharam a semana então acima desse nível. Vamos ver nessa semana agora se essa superação aí, se esse fechamento da semana acima desse topo triplo com essa pequena diferença é suficiente para o mercado acreditar então que essa resistência foi vencida e seguir o movimento altista, talvez aí buscando o topo histórico ou não, quem sabe então andando um pouco de lado e aí fazendo um recuo. Do que vai depender isso? Bom, de alguns outros fatores e aí a gente enxerga o dólar index. De uma maneira geral, o dólar index, que corresponde ao preço do dólar e cotado em outras moedas, em uma cesta de moedas estrangeiras, esse aqui é o índice conforme gerado pelo Bloomberg. Não é o único dólar index que existem, várias instituições financeiras, na verdade quem quiser pode montar o seu dólar index, a questão é qual a aceitação disso. Existem então outras instituições que têm o dólar index já de períodos da década de 90, por exemplo, não faz sentido ir muito além disso por causa do euro que começou em 91. Em todo caso, esse dólar index aqui do Bloomberg, então o código dele é DXY, ele tem uma relação onde uma valorização do dólar é negativa então para o mercado de ações. Por conta disso, vale a pena então ficar acompanhando esse índice. Nós acreditamos aí no recuo dele, quem sabe aí para esse patamar de 88 num primeiro momento e aí num segundo momento, quem sabe para casa dos 80, onde ele também encontra um suporte nesse nível. Isso acontecendo, isso deve ter um reflexo aqui no mercado brasileiro, que seria uma redução da cotação do dólar num primeiro momento aí para um patamar aí de
3,60, 3,65 e depois num segundo momento para 3,11. Nós achamos muito difícil então o dólar chegar por algum motivo cotado abaixo de 3,11 em função da percepção do mercado de que isso seria um preço deveras barato, e a gente tem essa expectativa em função do tempo em que esse suporte aguentou repetidos testes e conseguiu então se manter, se preservar e serviu de base então para uma nova arrancada do dólar. A outro fator também é essa reta de longo prazo que a gente enxerga aqui, inclinando a trajetória do dólar para cima, que começou então no final da segunda acomodação que o dólar teve. Nós tivemos aqui o primeiro fundo em 2008, logo antes da crise, então, que coincidiu então com aquela valorização bastante súbita, onde empresas como a Sadia, a Aracruz e a Votorantim tiveram então que buscar parceiros financeiros aí em função dos contratos de dólar vendido que eles tinham. Depois nós tivemos uma acomodação do mercado e nós iniciamos uma trajetória de alta aí podemos falar aí de longo prazo, e essa trajetória aí poderia estar encontrando então os preços mais adiante. Por isso que a gente vê que a queda, embora a gente acredite nela, ela seria limitada na sua duração. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Nós agradecemos a atenção de vocês e lembramos então, quem quiser diversificar os seus investimentos, considerem o ouro físico então como uma opção, não o ouro papel. A relação ouro papel, ouro físico é de 100 para 1. Isso é um problema no momento da liquidação dessas posições, quando a gente buscar e fazer a redenção disso em ouro. Algumas posições talvez nem sejam redimíveis em ouro, então vale a pena ficar um pouco atento nisso, e é importante então ter uma parcela do capital nesse metal precioso em função da capacidade que ele tem historicamente ao longo dos milênios aí de estar servindo como dinheiro e de reserva de valor. Tá? Então a gente tem essa opção aí, que é o SchiffGold.com, é uma empresa de Peter Schiff, é uma empresa americana que tem o convênio com a TDS, Transcontinental Depository Services, que tem cofres aí nos 3 principais continentes, na América do Norte, na Europa e na Ásia. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de assinar o nosso canal, ativar as notificações para ser avisados de vídeo como esse, e qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Até o próximo vídeo. Uma boa semana. Bons negócios. Tchau.